que a gente mede um segmento de reta e o que são os segmentos de retas congruentes, certo? Então, a palavrinha diferente aí, né? A palavrinha congruente. E nós vamos ver o que ela significa, tá certo? Então, meninas, né? Muita atenção, certo? É mais um conteúdo de geometria que a gente está vendo. O conteúdo é curto, mas temos que ter cuidado para a gente não estar se confundindo, tá bom? Então, vamos lá ver o que é, né? Cada um do que eu preparei para hoje, certo? Nós vimos, qual página, né, Stephanie? Pronto, vocês podem estar acompanhando a página 86 do livro de matemática, tá bom? Página 86 e 87. São essas duas páginas que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, nós já fizemos o estudo de retas, não foi isso? Semi-retas e segmentos de retas, que foi a nossa última aula, antes da aula das tabelas, né? E o que acontece? Reta, semi-reta e também segmento de reta, elas têm características diferentes, tá? E aí é importante que saibamos identificar quais são essas características, né? Quais são essas distinções entre um e outro, tá? Vou só ligar minha câmera aqui para vocês estarem vendo aí também, né? Tá? E assim, nós vimos que a reta, ela não tem início e não tem fim, né? Ela é infinita. Se a reta ela é infinita, pessoal, nós podemos ou nós conseguimos medir uma reta, digam aí no chat, a reta ela é infinita, né? Ela não tem início nem tem fim. Nós conseguimos medir ela com uma régua, uma trena ou uma fita métrica? Nós conseguimos medir uma reta? Sim ou não? Me digam aí no chat que eu estou acompanhando. O Stephanie disse que não. Não conseguimos medir uma reta, né? Oi, Caroline, tudo bem? A gente está iniciando agora, tá certo? Eu fiz só uma perguntinha agora, né, se a gente consegue medir uma reta com uma régua, com a fita métrica ou uma trena, né? E a Stephanie disse que não. E uma semi-reta? A Isa também acabou de confirmar aqui que não, né? E uma semi-reta, né? O que é uma semi-reta? Ela tem um ponto de origem, né? Ela tem um início, mas ela não tem fim. Ela tem início, mas não tem fim. É possível a gente medir uma semi-reta com uma régua, se ela não tem fim? É possível medir uma semi-reta, né? Com uma trena, ou com uma fita métrica, sendo que ela não tem fim, né? Que ela é infinita, em um determinado sentido, né? Não, né? Eu não consigo medir uma reta e nem uma semi-reta. E o segmento de reta? O segmento de reta, nós vimos que ela tem início, né? E ela tem fim. Nós conseguimos medir um segmento de reta, sendo que ela tem início e tem fim? Sim ou não? Segmento de reta, ela tem origem, né? E tem fim também. A gente consegue medir elas duas, do início ao fim, com uma régua, uma fita métrica, uma trena. E aí, me digam aí se a gente consegue medir o segmento de reta, né? Se ela tem início e tem fim. A Stephanie está dizendo que tem, né? Então, sim, o segmento de reta é a única que a gente pode medir com o auxílio de uma régua, com o auxílio de uma trena, com o auxílio de uma fita métrica, né? Por quê? Porque ela tem início, né? E tem fim. Ela tem origem e tem fim, né? E nós vamos ver como é que nós podemos medir, né, esse segmento de reta, sendo que é possível a gente medir o segmento de reta, né? Vamos lá ver como é. Eu trouxe um exemplo aqui, né? E já tem uma pergunta também que eu acabei de perguntar a vocês, né? Medir uma reta ou uma semi-reta? É impossível, né? E você sabe por quê? Exatamente pelo que eu falei, né? A semi-reta e a reta, ela é infinita. Então, a gente não tem como medir uma semi-reta ou uma reta com uma régua, uma fita métrica, ou uma trena, ou qualquer outro instrumento que é utilizado para realizar a medida, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo, né,
de quê? Isso aqui é um segmento de reta, né? Por que, professor, que é um segmento de reta? Vamos olhar apenas para o segmento de reta preta, aí, a preta que vai do ponto A, né, até o ponto B. Então, por que que ela, como que eu vou saber que ela é um segmento de reta, né? Porque ela tem início em um ponto A e tem um fim lá no ponto B, né? Segmento de reta, ok? O que que acontece? É possível eu medir esse segmento de reta? Né? Sim. Posso medir com uma régua, posso medir com uma fita métrica, mas nesse caso aqui eu vou utilizar uma unidade de medida, certo? E essa unidade de medida vai ser uma outra segmento de reta, certo? Antigamente não tinha régua, antigamente não tinha trena, antigamente não tinha fita métrica. Sabe como eram medidos as coisas, né? Um terreno, por exemplo, né? Ele era medido, chamada unidade de medida pés, né? Eles eram medidos a pés, né? Tantos pés tem um terreno tal, né? Ou a distância de uma cidade a outra tem tantos pés, né? 200 pés, né? De uma cidade até a outra, né? Então, era pés, polegadas, as televisões, né? As televisões, os notebooks, os celulares é medido com polegadas, né? As televisões de 40 polegadas, 52 polegadas. Então, tudo isso é unidade de medida. Qual é a unidade de medida utilizada para medir a televisão? As polegadas, certo? Unidade de medidas para medir a telazinha do tablet, né? Também uma polegada, né? Então, eu mesmo posso criar uma unidade de medida aqui para medir uma determinada coisa, tá certo? Como, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o segmento, certo? MN, que é o segmento vermelho, tá? E eu estou dizendo que esse meu segmento vermelho aqui, ele mede Azinho, tá bom? Ele não mede número, tá bom? Inicialmente aqui, alguém falou aqui que também tinha medição de cordas, né? Isso mesmo, lá no Egito, nós vimos ano passado, não foi, Gabriel? O Gabriel está aqui presente, ele estudou comigo no sexto ano, e a gente viu ano passado que os egípcios eles utilizavam as medições de pirâmides com cordas, né? Eles davam os nós nas cordas e utilizavam também como unidade de medida, certo? Então, só para acrescentar aí, né, o que a pessoa falou, que tem assim, Aldenia, não sei. Eu não sei qual é a aluna, né? Se ela puder colocar o nome aí depois, ficarei grato. Enfim, eu tenho aqui um segmento de reta, né, MN, que está na cor vermelha, e eu estou dizendo que isso aqui tem a medida desse segmento é azinho, né? Nem é centímetros, nem é metros, nem é quilômetros, nem nada. Tem um segmento de reta azinho, tá? Meu segmento de reta B, né? Perdão, meu segmento de reta verde, ele mede Bzinho, né? Que é o segmento que vai de P até o Q, certo? E por último, o segmento de reta azul, ele vale Czinho, tá? Então, o que seria isso, né? Eu tenho uma reta preta aí, como vocês podem ver, o segmento de reta preta, que é o segmento de reta maior, né? E aí, o que, que a gente pode usar? A gente pode verificar o quê? É uma perguntinha aí para vocês pensarem e me responderem no chat aí rapidamente, né? Quantos segmentos de reta vermelho vocês acham que cabem dentro do segmento de reta preto? Quantos segmentos desse aí vermelho cabem dentro do segmento de reta preto? Ou seja, tenho esse pedacinho vermelho, né? Quantos que eu vou colocar, vamos supor, quantos que eu vou emendar, né, até ficar do tamanho do preto, do mesmo comprimento? As meninas estão chutando aí que 3 segmentos, né? Se eu pegar 3 segmentos dessa vermelhinha, colocar um na frente do outro, vai me dar o tamanho da reta preta, né? A Isabela está dizendo que acha que é 3, né? Daqui a pouco vamos verificar, né? E aí, o verde, né? Agora vamos olhar só para o segmento verde, né? Quantos vocês acham que esse segmentozinho verde cabe dentro do segmento preto? Quantos segmentozinhos do verde, né, que tem a medida Bzinho, cabe dentro do segmento AB, né, que é o preto, a reta preta?
Da mesma forma que a gente pensa aqui no vermelho, né? A gente viu que as meninas acharam que cabe 3, agora eu quero saber do verde, né? Quantos vocês acham que cabe no segmento preto? Vamos lá. Stephanie disse que 5. Mais alguém? Ana Luísa disse que 5 também, né? 5 ou 6, né, Isa? 5 ou 6. Daqui a pouco vamos verificar, né? A gente está fazendo estimativa, né? A gente não sabe ao certo. Até porque a gente não tem como verificar, né? Que a gente está só pela tela do celular. E agora, a unidade de medida Czinho, que é uma unidade menor ainda. Quantos Czinho, né, cabem dentro do segmento AB? Quantos que vocês acham que cabe? Agora é meio complicado, né? É bastante difícil eu verificar isso aí. Quantas retinhas dessas aqui azul, né? Esse segmento aqui azul, Czinho, cabe lá dentro da preta, né? Se eu fosse colocar lá na preta. Quantos eu precisaria para ficar do mesmo tamanho da cordinha preta, da mesmo cordão, perdão, do mesmo tamanho do segmento preto, o AB. 13, a Stephanie disse que 13. Mais alguém? 10 ou 15, a Isa falou. Bastante, né? Vamos já verificar, tá? Mais alguém? Vamos lá, vou passar, tá? Guardei as respostas aqui de vocês. Aldeia de Lima disse que 13. Vamos já verificar, né? Então, vamos verificar, né? Como é que é possível medir um segmento de reta, né? Igual a gente viu anteriormente, sem o auxílio de uma régua, né? Que a gente não tem uma régua aqui, não tem como a gente saber quantos que caberiam, né? A gente fez as estimativas aí, vocês participaram, né? E aí eu tenho uma dica, né? Que a gente poderia, né? Utilizar o compasso e uma régua, né? E aí vocês podem verificar, na página 86, tem uma fotozinha aí do cara com o compasso e uma régua fazendo essa medição do segmento de reta, certo? E aí ele ia descobrir o comprimento de cada reta, né? E quantas unidades Azinho, Bzinho e Czinho cabia no segmento AB. A gente ia ter a certeza, né? E aí, se a gente usasse o compasso, se a gente estivesse lá na escola, com régua, etc., né? O que a gente ia fazer? A gente ia concluir, certo, que o segmento vermelho, né, que foi a primeira situação que a gente viu, 3 desses cabem dentro do preto, né, como vocês falaram. O segmento MN cabe 3 vezes no segmento AB, certo? Como a gente pode verificar, e vocês acertaram aí, certo? A estimativa de vocês estava correta. Então, 3 segmentozinhos vermelhos, né, cabem dentro do segmentozinho preto. E quanto vale, que eu disse aqui anteriormente, quanto vale o segmentozinho vermelho? Ele vale Azinho, não é isso? Então, imagine a seguinte situação, né? Se cada segmentozinho desse aqui vermelho vale Azinho, eu teria um Azinho aqui, 2 Azinho aqui, de medida, tá certo? E 3 Azinho de medida aqui, né? Então, eu poderia dizer o quê? Como a gente poderia indicar a medição do segmento AB, né, que é o segmento da reta preta, né? Utilizando a unidade de medida vermelha, né? Eu poderia dizer que o segmento de reta preto, ele media 3A. Vocês concordam? Eu poderia dizer que ele mede 3A, né? Sendo que cada segmentozinho vale A, coube 3 dentro dele, então eu vou afirmar que o segmento AB, que é o segmento da reta preta, vale 3A, certo? Combinado? Agora vamos ver a outra, quem foi que aceitou a outra, né? Que era do segmento verde. O segmento PQ, certo? Que era o verdezinho, né? Ele cabe 5 vezes no segmento AB. Né? Quem foi que falou 5 vezes aí? Né? Stephanie, Ana Luísa, a Isa falou 5 ou 6, né?
Então, vocês novamente aí acertaram essa estimativa, acertaram essa perspectiva de que caberia 5 segmentos de reta verde dentro do segmento de reta preto, certo? Então, excelente. Vocês lembram quanto que media o segmento verde? O segmento verde, ele valia Bzinho, não é isso? Então, voltando lá, né, eu teria o quê? Um Bzinho, 2 Bzinhos. Matei minha fome, Luiz. 3 Bzinhos. 4 Bzinhos. E 5 Bzinhos. Né? Então, se eu fosse utilizar a unidade de medida Bzinho para medir o segmento de reta preto, eu diria que esse segmento de reta preto teria o quê? 5B de comprimento. Vocês concordam? O comprimento da minha reta B vale 5B, né? Por que ele vale 5B? Porque coube, né, dentro do segmento preto, dentro do segmento AB, 5 segmentos de tamanho Bzinho, né, como vocês acertaram aí na estimativa, ok? Vocês estão entendendo até aqui? Eu posso dar continuidade ou vocês querem que eu volte para alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Me falam aí no chat. Querem que eu retorne, explicar alguma coisa? Posso prosseguir? Estão entendendo, não é isso? Mais alguém? Tá só a Isabela que está entendendo? Eu vou dar continuidade aqui, certo? Ninguém tem nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, eu retorno, né? Stephanie está compreendendo também. Ana Luísa? Ok. Então vamos lá, né? Vamos ver quem acertou isso daqui, ó. O segmento RS, né, que era o último lá, o último segmento, que era o menorzinho, né, cabe 15 vezes no segmento AB, certo? Quem foi que acertou aí? O segmento, né, o RS, que era o menorzinho, cabe 15 vezes no segmento AB. A Isa disse 10 ou 15, né? A Stephanie disse 13. Agora eu não sei se eu considero a Isabelle quando ela disse de 10 a 15, né? 10 ou 15, né? Que ela falou, ou se eu considerei da Stephanie que passou mais próximo, né? De qualquer maneira, vocês estão bem de estimativa, né? Vocês estão chutando bem, dá até para jogar futebol, hein? Né? Porque vocês conseguiram chutar bem, né? Então vocês tiveram uma ótima perspectiva. O que é que acontece? Quanto equivale os segmentos em um azul? Vocês viram, vocês lembram quanto equivale os segmentos em um azul? O segmento vermelho valia A, certo? O segmento verde valia B. E quanto equivale o segmento azul, que a gente viu lá no início? O segmento azul vale Czinho, certo? Então, se coube 15 segmentos de reta, né? Lá dentro, opa, passei demais. Lá dentro do segmento AB, então eu vou dizer que quanto é que mede, né, esse segmento AB utilizando a retinha azul, né? A Isabel está falando que vale Czinho, né? Então aqui vale 15 Czinho, né? 15C seria o tamanho do comprimento da minha reta preta, né? Eu teria um C aqui, 2C, deixa eu ver se eu consigo fazer todas, 3C, 4C, daqui a pouco a gente vai ver essa mesma coisa mais na frente. 7 ou é 6? 6, 7, 8, 9, 10, 11, opa, 12, 13, 14, 15, Czinho, tá? Como a gente já previu, certo? Então, aqui, eu posso dar continuidade. Vamos para frente, que atrás vem gente, não é isso? No primeiro slide, né, que foi aquele primeiro que a gente viu lá, nós chamamos o comprimento MN de Azinho, não foi? Vocês lembram que a gente chamou o comprimento do MN? Quem era o MN aqui? Era esses segmentos
vermelho, né? Nós chamamos ele, ou nós dizemos que o comprimento dele era azinho, certo? O que acontece? E o de PQ, de Bzinho, tá? Deixa eu só sublinhar aqui, que é para mim não me confundir, tá? E nem vocês. MN vale azinho, PQ, Bzinho, e o RS vale azinho. Temos o segmento AB, com os segmentos MN, PQ e RS, nós vamos obter uma comparação de medida do comprimento, né, do segmento AB, que foi o que a gente viu, né? A gente comparou as medidas do Azinho, do Bzinho e do Czinho com o segmento AB, né? E aí, essa seria a unidade de medida. Nós utilizamos o Azinho, o Bzinho e o Czinho para medir a reta, né, de comprimento B, ok? Quando ela foi medida utilizando a retinha vermelha, nós tivemos a unidade de medida A, né? Azinho, como eu já fiz anteriormente, né? E a gente pode concluir que o segmento da reta AB vale o quê? 3A, né? Porque coube 3 retinhas, a gente já viu isso, eu acabei de fazer, e a gente indica da seguinte maneira: medida do AB, entre parênteses, com aquela retinha em cima, é igual a 3A, tá? Ou também eu posso representar assim, ó, AB é igual a 3A, tá? Então, para vocês indicar da primeira maneira ou da segunda maneira, tá? Eu só vou considerar que vocês estão indicando o segmento de reta com essas duas alternativas. Ou escrito da primeira forma ou escrito da segunda forma. Combinado? Próximo. Quando a unidade de medida foi a Bzinho lá, né, que era do segmento PQ, que era a retinha verde, o segmento AB, né, tinha comprimento de 5B, né, 5Bzinho, como a gente já viu, só recapitulando. E aí a gente indica da seguinte maneira, tá? Medida, né, de AB, tem um tracinho aqui, que é o segmento de reta, é igual a ou AB é igual a 5B. Dentro da reta, tá? Da medição da reta, do segmento de reta. Se vocês não indicarem assim, indicar só 5B, ou então só 5, eu não vou compreender. Né? Tem que ter a unidade de medida, que nesse caso é representada pela letra Bzinho. E aí, quando a unidade de medida foi aquela Czinho, né, que foi aquela azul, que a gente acabou de ver, né, do segmento RS, a medida do segmento AB foi de 15C. Né? E a gente indica da mesma maneira, isso é padrão. Tá? Sempre a gente vai ter que indicar assim, ó. Medida de AB, né, que é do segmento de reta AB, que é a reta preta, vale 15C, ou AB também vale 15C. É uma das de uma reta, certo? Ou a medida de uma reta. Tá bom? A medida do comprimento, né, o que a gente pode concluir, aliás? A medida do comprimento de um segmento, ela é obtida quando comparamos o segmento considerado com outro segmento, tomando o seu comprimento como unidade de medida. Né? Então, esse aqui é o conceito do comprimento, da medida de um segmento de uma reta, certo? Que foi o que a gente acabou de fazer. Ó. A gente considerou um segmento de reta menor como unidade de medida, como a gente pode ver aqui no primeiro slide. E o que foi que a gente fez? Né? A gente comparou esses segmentos menores com os segmentos maiores. E aí a gente teve mais ou menos, né, uma ideia do tamanho, né, de quantos cabia um segmento de reta pequeno no segmento de reta maior. Certo? Então, o que a gente fez foi determinar a medida do segmento de reta comparando duas unidades de medida. Certo? Lembrando que a de medida aqui foi o quê? Foi o segmento de reta menor, né? O Azinho, o Bzinho e o Czinho. E a gente compara ela com uma semi-reta, o segmento de reta maior, que é da linha, tá?
Então, esse é o conceito, a gente comparar, né? A gente vai utilizar, por exemplo, um segmento de reta tem 3 centímetros, né? Qual a unidade de medida aí? É os centímetros, tá? A gente está comparando com a unidade padrão, que a gente vai ver posteriormente, o que é padrão que todo mundo usa, os centímetros, certo? Para medir uma determinada coisa, ok? Mas, a princípio, nós estamos vendo aqui esse segmento de reta quando a gente compara com outro segmento de reta. Né? Agora, observem aqui a seguinte situação. Né? Eu quero que vocês observem e me respondam, tá? Eu tenho segmento preto aqui, como vocês podem ver, que é o segmento que vai do C, né, até o T. E aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 outros segmentos de reta vermelho, certo? Agora eu quero que vocês me digam uma coisa, né? Quanto é que mede o segmento CD comparado ao segmento Azinho? Ou seja, quantos segmentos Azinho tem dentro do CD? Do segmento CD. Né? Qual é a medição aí do segmento de reta CD comparado ao segmento de reta de tamanho Azinho? Vamos lá. Quantos segmentos de azinho eu tenho dentro do segmento CD, que é o maior? Vamos lá, pessoal. Espero eu ver a resposta no chat. Quantos segmentos de azinho eu tenho dentro do segmento do CD, né, que é a segmento? Eu tenho um azinho aqui, ó, que é daqui do início. E esse mesmo tamanho procede seguidamente, né? Então tem um outro azinho aqui, 1, 2, tem um outro azinho aqui, 3, e outro azinho aqui, né? Comparado ao segmento azinho, né? Eu tenho aqui o quê? 4 azinhos de comprimento, certo? 4 azinhos de comprimento, ok? E no segmento EF? E no segmento EF, eu tenho quantos? Ó? O segmento EF é esse aqui, ó. Do E até o F, tá? São dois segmentos. Qual a medida do segmento EF? Comparado ao segmento azinho, que está na cor verde dessa vez. Vamos lá. Por favor, não vou. Alguém? Gabriel? Que é? Então, né, vocês acham que não entenderam a pergunta ou não conseguiram identificar? Então, vamos lá. Quantos segmentos azinho eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 e 4 também, né? Então, tenho aqui 4 azinhos, né? Então, esse meu segmento de reta EF, ele tem 4 azinhos, né? Então, como é que eu vou indicar isso aqui? Né? Vou indicar que o CD é igual a 4A, né? 4Azinho. Tamanho do comprimento da segmento de reta CD é 4Azinho. E o tamanho do segmento de reta EF é também de 4Azinho. O que é um, me digam aí.
Isso, Stephanie, mas, ou Stephanie não, Isa, mas eu não vou juntar os segmentos de reta aqui, tá? Não vou juntar, são dois segmentos diferentes que eu estou medindo aqui com base no azul. Agora eu quero... Opa, a Stephanie acabou de falar, né? São do mesmo tamanho, exatamente, eles têm a mesma medida, né? Então, o segmento CD, ele tem a mesma medida do segmento EF. Não é isso? 4A. Tá bom? Detalhe. Deixa eu colocar só aqui que CD. Vocês têm a mesma medida, né? Eu posso colocar aqui CD é igual a EF. CD é igual, né? Eu tenho um tamanho igual a EF, tá? Então, eu posso colocar que eles dois são iguais. São dois segmentos que têm o mesmo comprimento, eu posso dizer que eles são iguais. Eles têm o mesmo tamanho, nem comprimento comum, certo? E aí, o que acontece? Se eles têm o segmento em comum, segmento não, se eles têm o comprimento em comum, se eles têm a mesma unidade de medida em comum, o que a gente pode concluir, né? Que quando temos dois segmentos que têm a mesma medida, ou seja, o mesmo tamanho, na mesma unidade, nós dizemos que eles são segmentos congruentes. Como eu vi, a gente ia ver o que eram segmentos congruentes, tá? São iguais. Então, o que é que significa, basicamente, segmentos congruentes, né? São segmentos iguais, certo? São segmentos do mesmo tamanho, né? São segmentos iguais. Vocês concordam? Sim ou não? Isso, tem a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, são segmentos congruentes, pois possuem tamanho em comum, né? O mesmo tamanho, como a Stephanie falou, a Isa falou a mesma medida e a Alinha também. A mesma medida, certo? Então, se eu tiver dois segmentos de reta do mesmo tamanho, certo? Com a mesma unidade de medida, como nós vimos aqui, ó, eu tenho tudo com o 4Azinho, então nós dizemos que os segmentos CD e EF são segmentos congruentes, certo? Ó, como o CD, né, tem a medida, ele é igual a 4Azinho, né? E o EF também é igual a 4Azinho. Então, CD e o EF, né, são os dois segmentos que a gente está estudando, mesma medida, eles são do mesmo tamanho, eles são ditos como congruentes, ok? Então, é isso, certo? Segmentos congruentes, são segmentos que têm a mesma medida, tá? E como é que eu vou medir um segmento comparado a outra situação, né, a um outro segmento, né? Então, para vocês colocarem em prática, certo? Vocês vão responder, né, a atividade do livro de matemática, lá na página 88. Aqui, eu coloquei, né, a página 88, questões de 1 a 5, tá? Mas aí, o que acontece? Vocês não vão fazer a questão 1, tá bom? Vocês vão responder a Não questão precisa. 2, a questão 3... Não, questão... Precisa. Não, precisa não, galera. Só questão 2, questão 3, questão 4. Pronto, só a questão 2, 3 e 4. Não dá para fazer a 5 nem a primeira, tá? Sim, eu vou só terminar a gravação aqui, tá, Isabela? Então, respondam aí no caderno, tá bom? Atividade do livro de matemática. Questão 2, 3 e 4. Só essas três questões, tá? Agora,